Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Saúdo Dom José Mário Scalon. Saúdo também o padre Jonas Abib, que está próximo aqui em sua residência e reza conosco. Receba, Padre Jonas, a nossa saudação fraterna. Um abraço ao Senhor e todos os que residem aí com o Senhor. Sintam-se todos acolhidos também nesta Eucaristia. Irmãs e irmãos, já estamos no segundo dia do 7º Encontro Nacional do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, que tem como tema: "Fica conosco, Senhor, teu amor nos sustenta", tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 29. Irmãs e irmãos, nós ouvimos no Evangelho de hoje que a imagem do vento forte e do mar agitado nos leva a refletir sobre os momentos na nossa vida em que achamos que a nossa família irá sucumbir em vista das tribulações. Tudo se torna escuro à nossa volta. Seja o casamento, a doença, os filhos, o trabalho, a pandemia, a vocação, tudo se torna escuro à nossa volta. E não temos a capacidade para reconhecer o que está muito perto de nós. Na escuridão, na correria do dia a dia, no distanciamento de Deus, não enxergamos uma saída para a nossa família, para os nossos problemas, para a crise que enfrentamos. E podemos pensar assim: já remamos muito, já tentamos tudo, no entanto, não sentimos paz e muitas vezes entramos em desespero. A margem, isto é, a solução está bem próxima de nós. No entanto, nos angustiamos por causa do vento da história, porque estamos em alto mar. Mas é justamente nesses momentos que precisamos parar para perceber os sinais de Deus. Jesus ressuscitado não nos esqueceu. Ele chega à nossa vida andando sobre as águas, superando as leis da natureza e a razão humana, vencendo as nossas dificuldades, nos iluminando, nos ajudando, empunhando na mão a bandeira da vitória.
essa bandeira que Ele conquistou especialmente para nós. Mesmo assim, às vezes não acreditamos na sua intervenção. Por isso temos medo, ficamos cegos, muitas vezes quase nos afogamos. Ficamos paralisados, esperando, inertes. Se pararmos para pensar, na maioria das vezes em que isto acontece, estamos indo para o mar da vida, sozinhos, isto é, assumindo compromissos por nossa conta e risco, caminhando conforme os pensamentos do mundo, com seus ídolos, fantasias e ilusões. Muitas vezes nós entramos na barca e enfrentamos os trabalhos e tomamos as decisões sem esperar por Jesus, sem contar com Deus, sem contar com a sua luz, com a sua sabedoria, sem contar com a sua palavra. Palavra de partilha, de solidariedade, de ajuda mútua, palavra de comunhão, palavra de unidade, palavra de conversão, de vida nova, palavra de revisão de vida. Quantas coisas nós, às vezes, deixamos de fazer sem nos preocuparmos com as consequências. Quantas coisas fazemos sem nos preocupar com as consequências. Muitas vezes em família não estamos orando, não refletimos a palavra de Deus, não fazemos um bom exame de consciência, não silenciamos, nos esquecemos dos valores e das virtudes do Evangelho e queremos resolver tudo sozinhos. Não caminhamos pela fé. Nos esquecemos que é o amor de Deus que nos sustenta e que é preciso caminhar pela fé e pela razão. Precisamos caminhar como se tudo dependesse da gente e também como se tudo dependesse de Deus. É preciso uma caminhada nova, porque muitas vezes nos esquecemos que o ressuscitado, nosso defensor junto ao Pai, convida-nos a ouvir e seguir sua palavra, fonte de vida e salvação. Muitas vezes nos esquecemos, mas o ressuscitado caminha conosco. Deus nunca nos abandona. Ele manifesta-se com sua presença viva e real a cada um de nós. Seus discípulos, fazendo brilhar sobre a nossa vida o esplendor de sua face e apontando caminhos para que possamos viver diferentes, para que possamos nos converter a nossa família, o nosso coração e a sociedade em que vivemos. É preciso uma mudança de atitude e de mentalidade. Irmãs e irmãos, abramos a inteligência à luz da ação do Espírito de Deus na nossa vida, para entender tudo o que Ele nos diz e deixemos que o amor de Deus se realize plenamente em nós pela celebração desta Eucaristia. E que possamos repetir sempre: fica conosco, Senhor. E a gente sabe que Ele fica. E a gente sabe que Ele já está conosco. E a gente sabe que somos nós que não estamos com Ele. Somos nós que não abraçamos a sua mensagem de vida, de libertação. Somos nós. Mas queira Deus que possamos refletir e sairmos conscientes daqui dizendo: eu quero, Senhor, ficar com o Senhor, caminhar junto, lado a lado,
confiando sempre na providência de Deus. Irmãs e irmãos, não posso deixar de falar pelo menos algumas palavras sobre a escolha dos 7 diáconos, homens repletos do Espírito Santo. Os 12 apóstolos quiseram recuperar o essencial de sua missão, que é a oração e a pregação. Tarefas primordiais de um apóstolo. Certamente, os bispos e padres se definem em referência à palavra e à oração. Os diáconos têm a sua missão específica, como ouvimos na leitura. Os diáconos são uma bênção de Deus para a igreja, e na pessoa do diácono Nelsinho, saúdo, agradeço e abençoo todos os diáconos do Brasil. Porém, a evangelização e a oração são tarefas de toda a igreja, de todo batizado, discípulo missionário de Jesus. Os batizados são uma bênção para a igreja. Que Deus abençoe a todos. E se você conhece alguma pessoa no movimento que ainda não é batizado, um jovem, uma criança, um adulto, indique o caminho da pia batismal, da renovação, da vida nova. Se você conhece uma pessoa que ainda não é crismada, indique o caminho da preparação para que ela confirme o seu batismo e receba os dons do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, o movimento Mães que Oram pelos Filhos tem cumprido sua missão de capacitar um exército de mães para promover atividade apostólica e a se colocar em batalha espiritual para a salvação e restauração das famílias. É um exército para defender o bem. É um exército para combater contra a ação do mal, contra o maligno. Porque o maligno não quer que as mães rezem, não quer a união da família, não quer que a gente assuma o chamado de Deus. Por isso é preciso muita oração e formação, que depois nos leva à ação. Oração e formação é preciso. Vemos aqui no movimento o amadurecimento na fé e a evangelização de forma simples e direta e que tornam fortes a vida de uma multidão de mães. Mães, pedimos que vocês perseverem no movimento. Porque à medida que vocês vão caminhando na igreja, caminhando no movimento, vocês vão amadurecendo na fé. Vão tendo uma largueza de consciência e uma largueza de coração. Vão sabendo superar as dificuldades da vida, do casamento, as dificuldades com os filhos. Caminhando na igreja, os seus olhos vão sendo abertos. O mar vai se abrindo, o coração vai se estendendo e a ação de Deus vai acontecendo na sua vida. O Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, para os jovens: jovens, deem só um pedacinho do coração de vocês para Jesus, só um pedacinho, porque aos poucos Ele conquista o coração todo. É preciso caminhar, é preciso perseverar, caminhar com consciência, com a consciência e tomarem para si a autoridade concedida por Deus de rezar pelos seus filhos. O Papa Francisco vive falando: rezem pelo próximo, abençoe o outro. Cada um pode abençoar cada um. Os pais podem abençoar os filhos. Mães, abençoem seus filhos todos os dias. Na saída, na chegada,
Abençoem os seus filhos, a bênção, para que os filhos possam caminhar conforme a vontade de Deus, para que possam caminhar assim, abençoados, próximos a Deus. Rezem por eles todos os dias. Rezem também pelas mães que não rezam, que perderam a fé, a esperança, que desanimaram. Rezem também pelas mães aflitas e principalmente pelas mães do movimento, para que perseverem em meio a tantas tribulações, para que perseverem. Rezem pelo grupo, rezem pelos grupos. Os grupos é ali que as mães fazem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E é ali no grupo que as mães percebem o derramamento das graças e das bênçãos do Senhor. É importante, assim que for possível, que não precise ser mais feito de uma forma virtual, que esses grupos se reúnam como pequenas comunidades, pequenas igrejas e rezem com a palavra, invoquem o Espírito de Deus. Perseverem. Jesus nunca abandona a barca. Nunca abandona a barca da nossa igreja doméstica, da nossa família, porque nos ama, porque é rico em misericórdia e atende sempre o pedido das mães que oram. Quantos milagres já foram aqui constatados? Eles acontecem, é um ato de fé. Perseverem sempre em oração e contem sempre com a intercessão de Nossa Senhora de La Salette, que é a padroeira do movimento, que é também a nossa intercessora junto ao seu Filho Jesus Cristo. Perseverem. Perseverar é preciso. Jesus diz que aqueles que perseverarem e perseverarem até o fim, estes sim serão salvos. Salve Maria, salve São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.